Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no Daqui Entrevista com a Cristiane Steiner. E a Cris, ela é uma mulher à frente de uma fazenda e de um negócio agrícola. Ela tem uma história muito rica, que vai dividir conosco já já, e também está no dia a dia das decisões, da gestão da operação, da gestão financeira do negócio que ela possui e hoje toca junto com a mãe e a irmã. Cristiane, bem-vinda. Cristiane, que é da Fazenda Boa Vista, que fica em Mineiros, Goiás, e também é fundadora e idealizadora do UMA. Cris, por favor, conta pra gente um pouquinho sobre a Fazenda e sobre o UMA e também sobre você. Olá, pessoal. É com imensa alegria que eu estou aqui hoje, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Obrigada pelo convite, Berenice. Bom, estou aqui em Goiás, nasci aqui, filha de gaúchos, produtores, filha e neta de produtores rurais que vieram na década de 80, né, do Rio Grande do Sul para Goiás. Apesar de não ter me formado na área, me formei em Direito. Eu morei até os 15 anos na fazenda e hoje eu sigo o legado da nossa família, juntamente com a minha mãe, com a minha irmã. Trabalhei com meu pai durante 10 anos e após a morte dele em 2014, há 6 anos, eu, minha mãe e minha irmã que conduzimos a propriedade. Além disso, eu realizo um trabalho muito forte hoje, voltado para mulheres do segmento do agro. Criei um grupo aqui na cidade, um grupo local, e um grupo das mulheres do agro de Mineiros, e hoje a Rede UMA, que é a rede das mulheres do agro, uma rede nacional e internacional que conecta mulheres, leva capacitação, benefícios e uma porção de conhecimento e troca de experiências. Muito rico tudo isso que você tem feito, Cris. E você também agora está promovendo o consultório do agro, né? Em que você tem trazido profissionais para dividir, não só com as mulheres, mas com os profissionais do agro de maneira geral, algumas expertises que podem ajudar, contribuir, melhorar as práticas de gestão no campo, certo? Certo, Berenice, nós temos, eu falo assim, que os desafios eles são muito semelhantes, né? E que a gente sempre tem o que aprender e o que ensinar às outras pessoas. Então, a ideia do consultório agro, ela nasceu frente a desafios que eu vivi na minha propriedade, no caso foram desafios jurídicos, questão de arrendamento, de condução mesmo aí das propriedades. E aí eu me perguntava, gente, se eu que estou na área tenho essas dificuldades, imagina quem não está. Então a ideia é sim trazer profissionais para que a gente possa compartilhar, trazer informação de qualidade, esclarecer dúvidas aí dos produtores e produtoras rurais. Muito bem. Eu terei a honra de estar também no seu consultório, provavelmente no mês de outubro, agora de 2020. Então, espero também poder contribuir para quem agora nos assiste e queira depois estar junto conosco no consultório. Mas, Cris, falando um pouquinho mais sobre tudo isso que vocês têm construído aí. Hoje você está à frente de uma fazenda que produz soja e milho. Esse é um ano que a gente tem acompanhado, aliás, só alegrias do ponto de vista, né, do que aconteceu com o câmbio. O câmbio chegando perto de 6, uma média aí entre 5,30 e 5,5 reais, o que favorece a formação do preço dessas commodities em reais. E, ao mesmo tempo, em função da situação que a gente está tendo aí de demanda por estas commodities, preço também da commodity soja-milho favorecendo bastante. Bem, a gente também tem ouvido que não tem mais soja nos armazéns. É o caso de vocês? Vocês também já comercializaram tudo? Então, isso deixou todo mundo de cabelo em pé. Tanto para o lado bom quanto para o lado, às vezes, de você ficar assim, ai meu Deus, você acha que está fazendo uma coisa certa, a melhor das opções, né? A gente tem aí uma questão, um valor histórico, né? Que é o normal para cada região. Então, você, de repente, viu soja a R$ 80, 85, nossa, tá excelente, vamos fechar. Aí, de repente, quando você viu, ele foi para 90, daqui a pouco ele está em 100, aí você começa a olhar para trás, o que você já travou, e você fala, ai, meu Deus, e agora? Vai subir mais? Não vai? O que acontece? Então, realmente, tem sido aí de muito frio na barriga, montanha-russa mesmo. E sim, a galera já comercializou, eu, falando agora, né, da nossa produção, da nossa propriedade. Para 2021 já estou com a minha soja praticamente toda comercializada. Eu gosto de fazer
lotes, né? Vários lotezinhos para a gente conseguir uma média. E para 2022, o que é inédito, a gente tinha essa opção de comercializar duas safras, né? No caso, eu vou entrar na 2021. Então, agora o pessoal já está comercializando 21, 22. Então, você fica assim, mas, né, eu nem sei, eu nem plantei a do próximo ano. Como que eu vou pensar em 2022? E é assim que está acontecendo. E aí, Cris, você só precisa tomar aquele cuidado de que você está já comercializando uma soja que ainda corre será sujeita a uma série de incertezas até que seja colhida e comercializada. Portanto, o que a gente costuma sugerir é cautela em relação ao volume, porque ele pode Sim. variar, né? Puxando um pouquinho o assunto para o lado de gestão de riscos, vamos lembrar que desde a hora que você planta até a hora que você colhe, tem aí uma infinidade de riscos da tua operação, fora os financeiros, né? Mas do ponto de vista da operação, então, como você pode ter uma colheita às vezes um pouco menor do que a esperada, é importante não vender isso que você depois possa não ter para entregar, né? Esse tipo de olhar vocês costumam fazer? Como é que você faz essa conta para pensar assim, ó, quanto que eu já posso vender, aproveitando, claro, um momento inédito de preço? Como eu te falei, quando eu falei em praticamente toda comercializada, é dentro de uma média de produtividade abaixo do que eu tenho colhido nos últimos anos. Eu calculo um X lá, vamos supor, se ano passado eu venho colhendo acima de 70, então eu jogo lá 60 e alguma coisinha, 65 no máximo, que já tem uns 5 anos que eu não produzo menos que isso. E aí, dentro desse montante, é que eu sei que eu posso estar comercializando, porque eu sei, é exatamente o que você falou. Eu nem plantei, como é que eu sei se eu vou colher? Então, o tiro pode sair pela culatra, né? Se de repente você vende uma soja que você não possa no futuro não colher, aí você, em vez de ter algo que seja um fator de benefício, ele vai ser um problema para você. Então, a gente tem, sim, esse cuidado de não comercializar além do que a gente... Assim, tá sempre com o pé firme no chão. Eu costumo dizer que a gente tem trabalhado dessa forma. Cris, e quando você está, né, fazendo essa decisão de comercialização antecipada, você aí comentou conosco que deixou aquela margem de segurança, né? Então, olhou o teu histórico de produtividade e fez uma projeção aí de quanto que você vai ter, né? Quantas sacas você vai ter de soja para comercializar e vendeu, mas vendeu não tudo, vendeu uma parte. E você, nesse caso, então, também olha para o que você tem de custo de produção. Conta para a gente um pouco mais sobre como você faz essa gestão de risco, pensando na tua receita futura e buscando aí garantir tua margem, né? Eu acredito que nós, produtores, ainda temos muito que evoluir. É um desafio, né, que nós enfrentamos. Eu falo que muita coisa a gente incrementou desde que meu pai faleceu. A diferença da produção que o meu pai e o meu avô faziam, a gente conseguiu evoluir. Até porque hoje não existe, né? Se você achar que você vai fazer agricultura como se fazia há 30, 40 anos atrás, você não vai conseguir, você vai ficar para trás mesmo. Mas eu reconheço que ainda a gente precisa evoluir muito. O agricultor, ele tem plantado muito bem, colhido muito bem, metas e recordes de safras aí alcançados ano após ano, nós somos prova disso. Mas a questão do que de fato te sobra no bolso, a lucratividade, como fazer, quais ferramentas certas usar, realmente para nós ainda é um desafio. Eu acho que falta bastante, apesar da gente estar buscando e sempre tentando se atualizar, ainda falta uma certa habilidade para conseguir trabalhar todas as ferramentas as quais a gente tem aí à nossa disposição no mercado. Então, eu tento sempre fazer, sim, esse custo, do que me custou. Aí eu separo aquele percentual ali para poder comercializar e garantir aquele custo. E aí eu tenho um montante restante que eu sei que eu posso estar especulando e tentar... eu também tento não colocar os ovos em uma cesta só. É tentar dividir isso, porque às vezes o que aconteceu esse ano é inédito. Normalmente, esse ano a gente chegou na safra de soja, eu tinha travado soja no passado e ela estava mais alta na época da colheita, mas isso nunca aconteceu nos anos que que estou à frente da propriedade, porque é uma época que você está tendo excesso de oferta
e você tem muito produto no mercado, então automaticamente o preço cai. Só que aconteceu o contrário. Esse ano mesmo, com toda a disponibilidade de grãos, o preço estava lá em cima. E tem descaminhado dessa forma, milho do mesmo jeito. Então, acaba realmente sendo bastante desafiador para nós produtores entendermos ali qual que é o exato momento, o melhor momento para se comercializar. Para que lá na frente você não venha, poxa, né? Eu fiz algo achando que era bom e não foi tão bom assim. Eu tento, particularmente, nós tentamos aqui, minha mãe e eu, minha irmã, fazer isso, ir fazendo lotes, né, com preços variados e deixar lá no final uma quantidade também para o momento da colheita. Perfeito. E essa é exatamente a prática que a gente costuma recomendar, a ideia de buscar um preço médio. Porque a gente, de fato, não consegue antever todos os movimentos. Existem os mercados futuros para nos dar, né, as curvas, nos dar as indicações sobre o que acontecerá com esses preços no futuro, mas isso é extremamente dinâmico, né? O mercado abre de um jeito, fecha do outro, e depois que você já comercializou, temos que cumprir essa comercialização, temos que entregar o produto no preço que foi fixado. E, portanto, você ir fazendo isso aos poucos, né, em lotes, te ajuda justamente a ir acompanhando, sentindo o mercado, entendendo essas relações de oferta e demanda que vão afetando o seu preço. Mas um ponto que eu queria dividir com você, e eu acho importante, é que, sem dúvida, quando você comercializa e depois vê o preço subindo, você fica com aquela sensação, né? Puxa, eu podia ter vendido melhor. Mas aí, eu acho que a gente precisa manter em mente a ideia de que se este preço que você definiu para comercializar de fato trouxe a margem que você esperava, né? Então você viu ali o teu custo, viu a tua receita, e isso deu uma margem, né, que é interessante, que historicamente é alinhado que você costuma fazer de margem. Então isso foi um bom negócio. E como você também não trava tudo, você deixa uma parte aberta, na medida em que essa parte aí não está travada, ela vai ser comercializada pelo preço do dia, e aí nesse pedaço da receita, pelo menos, você se beneficia do movimento de mercado se ele é um movimento de alta. E se ele for um movimento de baixa, você também vai sofrer, mas existe pelo menos ali a garantia de que os custos todos estarão cobertos. Né? Então, eu acho que essa prática de você ir fazendo a conta e ir fixando, não só porque ouviu dizer, mas porque de fato fez uma análise do teu negócio, é extremamente positiva, né? E mostra, claro, uma qualificação que você também já trouxe aí para o negócio. Igual você falou, às vezes, por mais que a gente tenha indicativos, né, não deixa de ser uma certa loteria. Eu costumo brincar, porque não existe nada que é 100% seguro. Né? Você imagina, você tem aí indicadores, mas, por exemplo, se eu chegar hoje e falar, Berenice, a última soja, eu travei soja 78, travei soja 108. E aí, quanto que vai custar na safra ano que vem? Né? A gente tem fatores, indicadores, né, que vão te sugerindo, mas falar que vai ser isso mesmo é tanto quanto arriscado. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, sempre trabalhei, e eu vejo que, assim, é realmente como você falou, a gente faz uma média de valor. Então, você nem fica com o pior e nem com o melhor, mas você está ali naquele meio. Hoje, inclusive, para o consultório agro, eu fiz um vídeo falando disso também, né? Que as pessoas, às vezes, veem aquilo ali, aquele momento do agro. O agro hoje vive um momento fantástico, né? Único na história. E aí fala assim, nossa, a arroba do boi está custando tanto, a soja, o milho e tal. E acha assim que está todo mundo, né? Ficando rico. E a gente tem muitos, os insumos também, né? Os preços aí com certeza caminham junto. Então, assim, a gente tem toda essa questão que a gente tem que também, além de comercializar, que eu tenho de vender bem o meu produto, tenho que comprar bem o meu adubo, eu pensando no fertilizante também. Eu tenho que comprar bem o meu insumo, né? Que também é praticamente tudo taxado por dólar. Então, a gente tem que ter isso daí sempre muito balanceado. Cris, e agora, para essa safra que você está formando, que já é a 2021, o que você está sentindo sobre o custo desses insumos dolarizados? Você conseguiu aproveitar o momento aí em que eles foram comercializados com câmbio mais baixo, ou você está sentindo aí muito aumento de custo agora para essa safra que vem pela frente? A gente acaba comercializando bem antes, né? No caso, adquirindo esses produtos muito antes. Então, assim,
a gente sempre, eu falo que eu tô com o pé aqui, na safra que está acontecendo agora, mas o meu olho já está lá na frente, na próxima. Então, aqui hoje a gente tem basicamente duas safras. Safra e safrinha, safra de soja e uma safrinha que virou safrona de milho. Então, enquanto eu estava... eu estou um ciclo sempre antecipada. Enquanto eu estava colhendo meu milho, eu já estava, além de colher lá, antenada para estar adquirindo o produto do milho do ano que vem. A da soja já estava ali, o adubo já tinha chegado e eu já estava, o meu produto, né? Eu falo adubo por, vamos falar assim, a quantidade maior é o fertilizante, né? Que impacta mais. Eu já estava com os olhos voltados para a safrinha do ano que vem. Então, eu estou falando, na verdade, em um meio ciclo, na verdade é um. Porque quando eu finalizei finalizei minha colheita de milho, eu já estava com a do ano que vem toda... a negociação já toda finalizada. Então, assim, aí nesse aspecto, sim, e eu trabalho muito com a questão do barter. Então, a gente trabalha muito a questão da troca, né? Que é a sua moeda ser o seu produto, o seu grão. E isso também, às vezes, acaba te dando uma segurança maior. Se o seu pacote, a sua negociação, a sua troca for feita com um valor maior do grão, isso também te dá uma segurança maior. Sim, pensando que você tem um custo que está atrelado à tua receita. E aí, só é importante colocar, né, que isso cresce tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando você entrega o produto, na prática, você está transferindo esse risco de preço para aquela empresa com quem você fez o barter, porque é ela que Sim. corre, né, e provavelmente ela que usa instrumentos financeiros para fazer essa fixação de preço, sim. né? Então, quer dizer, dentro de uma cadeia aí de clientes fornecedores, em algum lugar esse risco tem que ser zerado, né? Ou parcialmente, pelo menos, zerado. Sim. Só que aí você tem preferido, então, fazer isso diretamente com quem vende para você o insumo e aceita receber depois na safra o teu produto, né? Sim. É uma ótima forma de fazer. Uma alternativa, né? Que isso, existem algumas outras alternativas que também podem ser pensadas, em que você, por exemplo, poderia comprar o teu insumo, nessa hora que você compra o insumo, você mesma já fixa o preço futuro e depois fica livre para comercializar a tua soja, o teu milho, enfim, né, o teu produto, com quem ali na hora spot te paga melhor. Então, são alternativas que, aliás, você pode combinar, você não precisa fazer nenhuma em outra necessariamente, né, a 100% de tudo que você tem para comercializar. Que bacana. Cris, e um outro tema que também é muito frequente no agro é a questão da gestão do caixa, da liquidez, né? Então, a gente vê que em muitos momentos assim, otimistas e positivos, como que a gente está vivendo em 2020, alguns produtores e empresas aproveitam para aumentar o seu negócio, comprar mais terra, comprar mais maquinário e às vezes descuidam da questão da liquidez, né? De deixar aquele dinheiro no caixa ali para conseguir pagar a conta, mesmo talvez que de repente aí na próxima safra não seja tão bom, tão positivo assim. Como é que você faz essa tua gestão? Como é que você toma essas decisões de crescimento, de investimento? Eu acho que tem a ver também com as nossas experiências. Eu vivenciei um período assim bastante crítico, onde nós perdemos muitos grãos com chuva. Então, tenho muita cautela, porque igual nós estamos aqui agora aguardando a chuva para começar a plantar. Existe já toda uma previsão de Laninha, de El Ninho, tá, né? Tá toda essa questão já sendo levantada, possibilidade de um veranico em novembro. Então, a gente já fica assim, né? Com aquele pé atrás, sempre pensando em não comprometer coisa demais, contando com aquilo que você não tem. Então, isso eu aprendi. Isso foi os anos aí de experiência, que a gente teve muitas percas aí na fazenda, de ter sempre esse cuidado, essa cautela, as empresas têm facilitado muito a questão de você adquirir implementos novos, fazer investimentos, e parece muito bonito, muito fácil, só que pega uma máquina, os valores, né, são muito altos dentro de uma cadeia de produção de grãos, por exemplo. Você pega uma máquina que custa 1,2 milhão, uma colhedeira, por exemplo, colheitadeira.
ela não vai te custar só esse 1.200.000. Aí o pessoal te fala, mas você tem 7 anos para pagar, você tem 1 ano de carência, 2 anos, mas no final vai me custar 2. Então, hoje, eu tenho feito essas contas de forma muito cautelosa, no sentido de observar se realmente aquele é o momento, se eu tenho entendido isso, de se capitalizar primeiro, de ir devagar, um passo de cada vez. A gente tem feito dessa forma, para não passar futuramente aí por situações em que você saia justa. Perfeito, quer dizer, preservando um crescimento sustentável, né? Aquela Sim. Ideia de que para cada R$ 1 que você investe, você precisa gerar mais do que R$ 1 de fluxo de caixa em cima desse investimento. E a gente também não pode ignorar que toda vez que você compra uma terra ou um maquinário, vai ter uma necessidade de capital de giro ali, né? Sim. Porque você vai ter as despesas, você vai ter que, enfim, fazer toda a tua produção para depois comercializar, para depois receber, e aí ter o caixa para pagar essa conta. Então, tem vários itens que precisam ser levados em consideração e a gente precisa ver se, de fato, a conta fecha antes de investir. Show de bola. E aí você já está trazendo, né, isso, provavelmente, talvez as gerações anteriores que cuidavam aí da fazenda não tinham talvez esse mesmo olhar, né, esse mesmo cuidado em fazer essas análises que você hoje desenvolve, ou não? Eu tenho que ir com calma, eu não posso, eu tenho uma previsão, eu trabalho muito assim, ó, com o pessimista, como é que fala? As projeções, né? O pessimista, o realista e o otimista. Diferentes então, cenários. Em vários cenários, e costumo trabalhar, eu sempre tento pensar assim, a minha receita, na pior das hipóteses, a minha despesa, sempre imaginando que eu posso ter aquele a mais que eu não estou programando, jogo então para mais a minha despesa e penso numa produtividade menor, porque se vier maior, vai ser bacana, isso vai somar, e se eu tiver alguma questão aí de despesa fora da programação também, ela vai se encaixar e vai fechar no final. Porque senão você é pego desprevenido muitas das vezes. E eu percebi isso, né? Eu percebia na minha família, vi isso, meu pai, meu avô fazendo, que essa certa... Como é que... A palavra que eu queria usar não é coragem, essa certa... Otimismo? Acho que até isso às vezes, sabe? De não, vamos fazer porque vai funcionar, porque eu vou colher isso. E chega na hora você não colhe, aí você se vê em saia justa. Então, eu prefiro assim, lógico, mantém aquele espírito ali empreendedor de vamos fazer, vamos trabalhar, mas sempre contando com a possibilidade de que esse resultado, ele varia. A gente tem trabalhado muito, a tecnologia tem ajudado muito, vem aí trazendo cada vez, todos os anos, produtividades maiores, mais elevadas. A questão hoje a gente vê muito, hoje eu vejo como uma empresa, não tem como mais se fazer agricultura como se fazia, né? Antes bastava saber plantar e saber colher bem. Você vê, nós estamos aqui debatendo quantos aspectos, né? Isso só nessa parte. Aí você tem a parte operacional, você tem a parte... Então, é uma empresa, não tem mais como você trabalhar e pensar de forma diferente. Então, se você não fizer uma gestão muito redondinha, em algum lugar você vai ter problema. A conta não vai fechar. A questão do misturar muito o fluxo do que é da empresa, do que é da propriedade, do que é o pessoal, porque são muitas empresas familiares, então muitas vezes os produtores não separam essa diferença do que é o meu, do que é o da empresa, então dos prolabores, aí tem uma questão aí de planejamento sucessório, de organização, o mínimo de organização possível para você conseguir fazer uma gestão bacana, é bem desafiador. E a gente sabe que todo esse caminho, ele é um caminho que ajuda você em vários aspectos. Então, quando você faz essa profissionalização e organiza o seu negócio e também as suas demonstrações financeiras, por exemplo, você começa a ter acesso mais fácil e muitas vezes mais barato a linhas de financiamento. Né? E aí uma coisa vai puxando a outra. Então eu tenho dinheiro mais barato, isso ajuda a viabilizar meus investimentos e me faz crescer de uma maneira sustentável, né? Sim. E aí você entra naquele ciclo positivo em que a gente percebe que essas práticas
valem a pena, né? Cris, para a gente encerrar essa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: você em vários momentos falou sobre questões de clima, né, que afetam tua produtividade, consequentemente tua receita. Você hoje usa algum tipo de seguro ou usa algum tipo de serviço que te ajuda a mitigar esse risco climático? Sim, nós fazemos, principalmente nas áreas que a gente, principalmente na produção de safrinha, né, de milho, que é quando a gente costuma ter mais problemas aí com estiagem. Então, eu não faço 100% da minha área, mas eu faço aí, vamos dizer, já cheguei a fazer 50%, de 1/3 a 50% sim, das últimas áreas, principalmente que a gente produz, que é onde a gente acaba tendo um risco maior, a gente faz. Eu ia te falar, complementar a questão que eu queria te falar, que a mulher, nesse aspecto, eu percebo assim, que o olhar que a gente tem, né, para esses aspectos a palavra que eu queria usar era ser ousado, né, que, em relação a meus avós, meus pais, eu falo que só deles saírem e virem lá e da onde, né, andar mais de 1.000 quilômetros, quase 2.000 quilômetros da terra natal, vir morar no meio do cerrado e desbravar e morar em barraco de lona, que foi o que minha mãe e meu pai fizeram. Eles eram não só ousados, mas corajosos. E isso tudo hoje, se a gente não consegue assim fazer dessa forma, porque de fato a agricultura hoje ela não te dá muitas chances. Se você erra numa safra, você não vai. Isso nunca, não é só hoje. Isso sempre foi assim. Hoje eu vejo que está um pouco mais delicado. Se você errar numa produtividade, num ano, você vai demorar 3 safras para recuperar isso, porque os investimentos acabam sendo muito altos. Então, a mulher, eu tenho percebido isso. Mulher muito voltada com os olhos para a sustentabilidade, mais pé no chão e, às vezes, um pouco menos ousada nesse sentido. Não vejo isso como forma, tem o lado positivo e o lado negativo. Eu acho, mas experiências que vi, eu hoje prefiro ser assim, que eu acho que eu vou reduzir os meus riscos aí, igual como a gente já falou, a gente já tem um clima, então aonde a gente pode tentar amenizar, a gente tenta diminuir esses riscos. Cris, eu queria te pedir então um recado final seu, justamente para essa nova geração que agora está assumindo o agro, as mulheres e também os homens, né, os filhos, os netos dos produtores que hoje estão assumindo o negócio. O que você daria aí como uma dica para esse pessoal? Eu falo que nós temos que pensar o nosso negócio como um todo. Eu vi por muitas vezes, você tinha que ter feito agronomia. Eu falo, não, eu não tinha que ter feito agronomia. Eu fiz o curso que eu, né, o que eu me identificava, o que eu me identifico, foi direito, foi na área de humanas, na área voltada para a parte de humanas. E me serve muito. Nunca divulguei diretamente, mas indiretamente o meu curso me serve todos os dias. Mas cerquem-se de conselheiros, de pessoas que entendam dos vários aspectos, contábil, jurídico, gestão, enfim, administrativo. Cerque-se de pessoas, de bons profissionais, de técnicos, de pessoas técnicas para fazer do seu negócio um negócio de sucesso. A gente tem que estar assim, o tempo inteiro com as anteninhas ligadas. Por exemplo, se eu quisesse hoje fazer a parte técnica de um agrônomo, eu não conseguiria, porque só isso já consome muito. Então, eu tenho um agrônomo que faz, eu tenho alguém que me auxilia na parte contábil, eu tenho alguém na parte de gestão, do financeiro, e aí você fica, como se diz assim, sondando e atento aos vários aspectos que envolvem o seu negócio. Então, o meu conselho é esse. Você se cerque de boas pessoas, de bons profissionais, que você busque conhecimento, busque se atualizar, porque é isso que vai fazer a diferença no final do seu resultado positivo do seu negócio. Excelente dica, hein? Fica a dica para quem acompanhou a gente aqui no Dunk Entrevista. E fica também o convite, né, Cris, para as pessoas
acessarem o portal do UMA, União de Mulheres do Agro, acompanharem o consultório de agro. E, Cris, você também está aí nas redes sociais, né? Quer deixar o seu contato para quem quiser seguir conversando com você, uma mulher aí que tem tantas boas ideias para dividir? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho. A Berenice, eu sou fã número 1 dela, ela sabe, já foi minha professora. Espero em breve poder novamente estar com ela, aprendendo mais. Eu reconheço que é um ponto que a gente precisa buscar, né? Nós, enquanto produtor, e acho que todos os negócios, a parte financeira é fantástica, né? E essa questão de mitigar risco também é fundamental. Então, agradecer e convidá-los, né, a participarem da nossa rede, www.umaportodas.com.br. Lá no meu Instagram é o meu nome completo, Cristiane Steinmetz, e temos o Instagram da rede também, que é @rede_umaportodas. São todos e todas muito bem-vindos, a gente tem muita informação, muito conteúdo bacana lá. Espero poder compartilhar, ensinar um pouquinho e aprender com vocês também. Meu muito obrigada. Obrigada a você, Cris, e obrigada a vocês que nos assistiram até aqui, nos ouviram. Desejamos que tenham aprendido ou saído pelo menos com boas ideias desse nosso bate-papo. Se gostou, deixa seu like, compartilha e ajuda a gente a divulgar esta informação que pode ser preciosa não só para você, mas também para o seu amigo e para as pessoas da sua rede. Então, muito obrigada a todos e Cris, mais uma vez, super obrigada. Obrigada.